Bem-vindos a mais um podcast do A Oliveira Advogados, conhecido também como AOL. Hoje, no nosso podcast, teremos um episódio muito especial, estando hoje aqui comigo a doutora Caroline, que é da nossa equipe tributária, a doutora Vanessa Genaro, que é da nossa equipe trabalhista, e o nosso podcast de hoje, nós teremos um entrevistado muito especial, que é o sócio fundador do AOL Oliveira e da Escrital Contabilidade e da UGI Imobiliária, Dr. Alberto Oliveira, que nos dará a honra de contar um pouquinho do caminho dele, da história dele e de como ele chegou a esse momento atual. Doutor Alberto, queremos dizer que vai ser um prazer hoje fazermos as vezes de lhe entrevistar e de direcionar as perguntas para você. Gostaria de iniciar isso, vou dar a palavra para o senhor, mas com a seguinte pergunta: quem é Alberto Oliveira? Bom, antes de falar quem é o Alberto Oliveira, a honra e o prazer é todo meu de estar com 3 sócias aqui comigo. A doutora Lourdes, que está comigo há mais de 20 anos, acho que uns 25. A doutora Caroline e a doutora Vanessa, que vieram para reforçar a nossa equipe e também se tornaram sócias. Assim, o doutor Fábio, que não está aqui hoje, assim como outros. Então, a honra é todinha minha. E vamos falar, como você falou agora, né, da entrevista que vai envolver a minha pessoa. Será um prazer compartilhar com vocês. Mas um detalhe importante, você falou da advocacia, falou da contabilidade, né, a Escrital Contabilidade. E da UGI. Então, só dizendo, a Escrital Contabilidade é a mais velha de todas, que tem 33 anos. A advocacia, 23 anos. E a mais novinha é a OGI, que é a imobiliária. Então, as pessoas perguntam: Alberto, você tem só uma filha? Eu falo: não, existe o Grupo Gaol, que também faz parte. Ó, a Escrital é mais velha que a Marina, né? Sim. Então, vocês entenderem um pouquinho, né? Sim. Então, vou falar assim: meninas, será um prazer vocês fazer essa sabatina comigo, né? Espero poder responder tudo à altura e que vocês tenham a expectativa. Mas começando já a primeira pergunta: quem é o Alberto Oliveira? Então, o Alberto Antônio de Oliveira, né? Que é importante que fale, nome puramente português. Sim, verdade. Ele não tem nada a ver com português, tá? Aliás, não tem nada a ver com nada. Mas também não com português. Essa história é longa. Antes de falar um pouquinho do Alberto, tem um detalhe. Muita gente sabe aí na história o meu apelido, né? Muitos, vocês que estão lá comigo há muito tempo. Qual é o meu apelido? Pode, lógico. Tudo. O que tem a ver com o Alberto? Nada. Nada. Por que isso? É porque a história, né, é que quando a minha mãe estava grávida, ela já tinha, obviamente, a esperança, sabendo que fosse um homem, que ia chamar Eduardo. Então, desde que ela estava grávida, então ela já chamava de Dudu, esperando que se fosse um homem, confirmar que não nasceu sendo homem. Porém, meu pai, quando foi registrar, colocou Alberto. E aí o que acontece? Na época, minha mãe morreu, eu tinha 6 anos de idade. Mas contam que ela ficou tão pé da vida que ela disse: ninguém vai chamar ele de Alberto. Então eu fui realmente deparar com o meu nome quando eu fui para o colégio, para a escola. Para a primeira série, que me chamavam de Alberto e eu estranhava. Aliás, eu não gostava que me chamavam de Alberto, porque ninguém me chamava. Só Dudu para lá e para cá, como muita gente lá de trás da infância me chama. Mas essa é a história do Alberto Oliveira, Alberto, né? E a história de Dudu. Mas agora vamos dizer o seguinte: quem é o Alberto? E as pessoas também que me conhecem brincam, né? Então, o Alberto, vulgo Dudu, vulgo pisciano, como diz a música, né? Ascendente Escorpião. Isso, né? Mas pode brincar, tá? Não tem problema não. E a música diz: nunca brinque com um peixe em ascendente Escorpião. Isso, mas eu tenho o meu lado melhor, é o pisciano, com certeza. Brincadeira. Bom, eu tenho
eu tenho uma forma de ver tudo, eu tenho uma forma que a gente vai desenvolvendo e aprendendo com a vida, com o que a vida nos apresentou, com aquilo que você foi deparando, que assim, eu nunca tive nenhum problema de ter que enfrentar um desafio. Até porque a vida para mim já foi um desafio, desde o começo. Então ela já foi um desafio, então eu não tive opção ou escolha. Então eu acostumei a vencer barreiras e nunca ter nenhum problema com um desafio. Então isso vai te fazendo um perfil, vai te fazendo que você tenha uma casca. Então por isso que talvez, né, tenha as coisas muito mais positivas do que os negativos, mas vai formando o caráter, a forma da pessoa ser. Quer ver uma coisa que é minha marca? Não me lance desafio. Não fale para mim que não pode. Mais que uma marca, uma qualidade, né? Não sei. Eu entendo como uma qualidade. Não fale para mim assim, ó, isso você não faz, não consegue. Isso você não vai atingir. Ou não sei o que lá. Primeiro que eu não dependo de ouvir alguma coisa nesse sentido, a não ser, obviamente, que eu estou fazendo, estou estudando, estou fazendo algo que são pessoas preparadas que vão me dar uma direção, um conteúdo. Mas o meu natural não é eu abaixar a cabeça para nada. Quando eu falo abaixar a cabeça, pelo amor de Deus, não entendam com falta de humildade. Eu estou dizendo de não aceitar nenhuma situação daquilo que eu pretendo buscar. Uhum. Né? Que dependa de você modificar. Então, exatamente. Então, quem é o Alberto, que a Lourdes perguntou, Alberto Oliveira? Eu, persistente, com muita fé, e o mais importante, eu nunca planejei muita coisa que eu faço hoje. Mas eu nunca pensei que eu fosse ficar estagnado em nada. Muito pelo contrário. Tem algo que eu digo para muita gente que também está ao meu redor, como vocês, que o meu não é maior desafio. A pessoa que eu mais busco superar sou eu mesmo. Sempre. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Sempre, sempre. Então, assim, eu me cobro muito. Eu me cobro muito e eu sei que eu acabo sendo até exigente demais. Por muita coisa. Mas não adianta, né? Esse é meu perfil. Legal. Respondi um pouquinho? A primeira pergunta, sim. Então, tá bom. Respondeu, doutor Alberto. Queria agradecer também o convite. É uma honra estar aqui com vocês, meus sócios maravilhosos, os dois, o da doutora Lourdes, o doutor Alberto, a Carol, porque do último podcast a gente comentou que a doutora Lourdes não estava, ela fez falta, né, doutor Alberto? Isso. Então, mas hoje, como o foco é você, vamos para a minha pergunta aqui que eu estou bolando. Tem um detalhe do podcast, né, de um grande profissional que a gente grava no estúdio, que ele tem um programa chamado, como é o nome? Você em Cena. Então é meu caso aqui hoje. Exato, né? você em cena, exatamente. Como você está em cena, eu gostaria muito, doutor Alberto, que você falasse um pouquinho da sua origem familiar. Minha origem familiar. Tá. Bom, eu também comento sempre que eu falo assim, ó. Muitas vezes estamos conversando com amigos, com parentes, com esse, com aquele. Aí eu falo, minha origem é italiana, outro é alemão, outro não sei o que lá, origem. Todo mundo tem um pouquinho o pé ali, o pé aqui, como fala todo mundo o pé na África, né? Sim. Eu falo assim, ó, a minha origem, dos meus avós, tudo mais, puramente eu sou raiz indígena. Porque eu não tenho nada de ninguém fora do Brasil. Assim, não sei, lá atrás não sei. Mas puramente. Por quê? Brasileiro nato. Brasileiro nato, né? Que legal. Não vou usar a expressão que o pessoal não gosta que eu falo, né? Que eu falo assim, não,
Até porque eu me orgulho muito do que eu vou falar, tá? Fala assim uma expressão vira-lata. Uma vira-lata tem... Ele é... Astuto. Ele é... Resistente. Ele tem uma série de coisas que eu falo com muito orgulho isso. Sim. Então essa é a palavra que eu queria falar, que a Lourdes e a Carol aí comentaram muito bem. Então você falou minha origem familiar. A minha origem familiar, eu sou de uma família de 9 irmãos. 9 irmãos. Eu sou caçula de 9 irmãos. Desses 9 irmãos, 5 faleceram, hoje somos em 4, que são da família dos Oliveiras, né? Sim. E para vocês eu vou dar mais detalhes que vocês conhecem. Quem está vendo ou ouvindo, talvez não vai entender algumas coisas, mas o pessoal que está próximo vai entender. Então, a minha origem, eu sou de uma família de 9 irmãos, dos 5 irmãos que já faleceram, né? E 4 que são vivos, da família dos Oliveira. Já vocês vão entender porque eu falo da família dos Oliveira. Eu sou o Alberto Antônio de Oliveira, então o sobrenome é Oliveira, da família dos Oliveiras. E quando, um detalhe importante, comecei a comentar agora do meu nome, que é Alberto, o apelido, né? E a minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. 6 anos, coisas da vida, né? Faz parte. E com 7 anos, o meu pai foi embora, foi para Belém do Pará, que ele trabalhava naquela antiga, acho que Eletropaulo, depois mudou, não sei se era Light, o que é. Ele foi para ficar um tempo, mas ficou a vida inteira. Então, ou seja, com 7 anos, eu fiquei órfão de pai e mãe. Por quê? Você imagina, acreditado, né? Casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Era a nossa própria realidade. Com 6 anos minha mãe morre, com 7 meu pai vai embora, então ficou ao léu. Todos os irmãos, todos os irmãos mais velhos, eu sou o caçula, como eu falei, mas a vida foi assim. E com isso, passamos por todas as dificuldades possíveis. Eu sempre falo e agradeço a Deus que aquilo que, né, não foi opção, mas foi o que a vida apresentou, também nos ajudou muito, porque você aprende, você evolui, você aprende a valorizar muita coisa, né? E também a oportunidade, com a graça de Deus, que eu tive de poder ver os bons caminhos, aproveitar as oportunidades para poder sair de onde eu estava, eu não falo sair, daquilo que a vida me apresentou. Porém, com 7 anos que eu falei que eu fiquei órfão de pai e mãe, tinha meus irmãos, mas, obviamente, a família fica desestruturada por completa. Por quê? Falei agora há pouco, casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. Sim. Então, vocês imaginam, tudo que passamos. Não vou ficar aqui elencando, não sou o único, mas cada um tem a sua história, o seu Sim. DNA, mas foi daquele jeito. Desculpa. E com isso, a vida foi indo. É muito importante na minha vida, 2 detalhes importantes. Eu tive a minha vizinhança, que eu tive muitas mães na minha vida. Ao mesmo tempo que eu perdi uma mãe, com 6 anos, eu tive muitas mães que me abraçaram, né? E também aqui eu não vou falar nenhum nome para não ser injusto de esquecer qualquer uma delas, que não são poucas, meus amigos de infância. Então, todas me abraçaram muito e me ajudaram. Me ajudaram como? Indo na escola, lutar por mim lá para que eu tivesse uma condição de estar, antigamente chamava caixa, o aluno que não tem recurso para poder estudar, ia para a caixa. Caixa é uma forma da escola ajudar. Então eles iam brigar por mim lá, para que a escola me desse material, me desse condição. E tudo isso que fizeram foi muito importante. Por quê? Porque, obviamente, se não fosse aquilo, eu não teria não só o empurrão, mas o acompanhamento e também alguém que pudesse, nas pessoas, as mães que me ajudaram. Nessa mesma ajuda que eu tive de várias mães, aliás, eu não escrevi nem o primeiro livro, mas eu já penso no segundo, mas eu não escrevi o primeiro. Olha só,
o primeiro livro, só uma pausa da que eu estava falando, né? Que eu vou falar aqui, esse está encaminhado, só não está finalizado. Então, para entender que faz parte dessa história que vocês estão, desse podcast, esse livro da minha história, o nome dele é Meu Passado Me Deu de Presente o Meu Futuro. Ai, que bacana. Então, mas não está pronto ainda, está parado, está estagnado aí por N motivos. Mas esse é o primeiro, que não está pronto. Mas eu já pensei no segundo, que faz parte da história que vocês perguntaram agora, que eu estou falando sobre muitas mães que me ajudaram. Dessa história que muitas mães me ajudaram, das mães dos meus amigos, que foram importantes na minha vida, e então eu falo que um dia, quando eu escrever o primeiro, o segundo vai ser O Filhinho das Mamães. Não tem o filhinho da mamãe? Então, eu sou o filhinho das mamães. Que tantos que me abraçaram, que me ajudaram. Então, isso foi fundamental na minha vida. Por quê? Por falta de recurso, porque a vida apresentou, por como que era, muito precário, uma série de coisas. Mais ainda, um outro lado, e que vocês conhecem, aí eu tenho minha outra família, meus outros irmãos, que é a família Rodrigues, que é a família do Oriel. Vocês conhecem lá, conhecem e sabem e trabalhamos juntos, então vocês conhecem. Eu e o Oriel, nós somos desde que nascemos juntos, porque eu sou 9 meses mais velho que o Oriel. Então nós somos juntos porque ela também é vizinha. A mãe do Oriel, que depois passou a ser minha mãe, depois me adotaram, a família do Oriel me adotou com 12, 13 anos. Então é onde eu fui acolhido, numa outra família, que também era na mesma rua, mas que me ajudou muito, que me deu muita condição de eu poder... Estrutura, né? Para poder estudar, para poder ter uma condição que eu não tinha antes, da forma que era precária na minha casa. Crescer, né? Então, duas coisas fundamentais foram as mães, que eu te falei, de várias mães, que um dia terá o livro O Filhinho das Mamães, né? Da mamãe, porque, né? São muitas mães. E a família Rodrigues, que são meus irmãos, que aí são mais 6, contando com a família Rodrigues, são 6, e ali comigo 7. Isso, tem a família do coração. Então eu falo que ao todo, né, sem contar e deduzir os que faleceram, eram um total 15 irmãos da família do coração e da família dos Oliveiras. E isso muito gratificante. Por quê? Porque a gente tem a busca, o sentido da vida, de inspirar muitas pessoas que você tinha como referência, e você querer falar o seguinte: opa, pera um pouquinho, eu vejo o que não deu certo aqui, principalmente na minha família, principalmente na minha família dos Oliveiras, e que não deu certo por falta de estrutura, por falta de um pai e de mãe perto, por uma série de coisas. Então, uma coisa que isso é uma grande virtude minha. Eu sou observador nato. Observador, e eu aplico aquilo que eu vejo que é bom para mim de imediato. Isso aí é meu faz tempo. Então, aquilo que eu falava assim, isso aqui não vai me dar... não me levar a nada. Eu não perdia tempo com nada. Então, eu foquei. Eu falo que eu sempre tive apenas uma bala no revólver. Eu não podia errar o tiro. E o que não é errar o tiro? Aproveitar as oportunidades. Eu não podia vacilar. Eu não podia perder nenhuma oportunidade que me davam. Nenhuma. Até porque os meus vizinhos, que essas mães maravilhosas que eu falei para vocês, brigavam por mim na escola. Sim. Então vocês imaginam que o filho delas poderiam faltar na escola, tinha uma mãe para cobrar. Se eu faltasse, eu cabulasse aula, eu tinha 15. Eu tinha que cabular a aula e fugir da rua. Doutor Alberto, extraordinária essa história, né? Quando eu me juntei ao grupo e fiz parte do AOL, e eu tomei conhecimento um pouquinho dessa sua história de superação, né?
E é uma coisa assim que impacta a vida da gente, porque você realmente, né, se superou, saiu de uma situação, né, de dificuldades e virou, né, o que você é hoje. E isso é um exemplo pra gente que tá perto. É muito legal, porque é uma inspiração, né? Com certeza. E então, assim... Vocês já viram um ditado que cobra que não anda não engole sapo? Ou engolia sapo, ou né, tinha que, né? Então... E eu já ouvi falar que tem uma estatística que é muito difícil as pessoas superarem a sua história familiar, assim, e mudarem de patamar, né, e crescerem, né? Então são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso, são pessoas mesmo, assim, diferenciadas, né? É o pisciano, como que é o signo? Pisciano com ascendente Pisciano com ascendente escorpião. Como diz a música. Então a gente pode falar que o Alberto é um vencedor, que o Alberto tem uma origem familiar de muito amor, porque eu acho que é também a forma com que você olha para tudo isso, porque você podia ter outro olhar, você podia optar e olhar pela dificuldade, mas você olha... Só não escreva o livro Amor com Amor se Paga, porque já tem. Verdade. E agora a gente quer ouvir um pouquinho do Alberto profissional, né? Então você, de toda essa superação, qual é a sua formação? Né? O que você fez para você, então, ter esse grupo de empresas, né? Ser um empresário aí diferenciado? Bom, parte profissional, desde que eu me conheço por gente, eu entrei na parte contábil de trabalhar, não vou dizer por acaso, porque quando eu trabalhava numa empresa, que eu era office boy, meu chefe, um grande guru que vocês conhecem, que hoje tem escritório de contabilidade, que me promoveu para contabilidade, me jogou numa fogueira danada. Eu tinha 15 para 16 anos, meus amigos tudo brincando, e eu tendo que trabalhar na contabilidade lá, porque fui promovido. Tudo bem. Que é o seu Rocha. É o Rocha. Eu ia perguntar se era o Rocha. Então isso. Ele que me promoveu para a contabilidade na época. Bom, mas também promoveu, entrei numa fria danada na época, porque era uma época complicada da economia no país e tudo mais, mas não só isso, por N motivos também da empresa lá e também como que eu entrei. Mas tudo bem, foi muito bom. E eu entrei na contabilidade. Quando eu entrei, eu nunca pensei em trabalhar em contabilidade. Eu nunca pensei em fazer aquilo. Aliás, quando eu chegava naquela empresa que eu era office boy, que eu via a mesa dele, aquele cara com um monte de problema na mesa dele, papel e tudo mais, eu pensava assim, na minha vida eu não quero nunca fazer aquilo. Aquilo lá, eu gosto do escritório, mas aquilo lá não. Bom, olha onde fui parar, né? Beleza, me deu oportunidade e eu comecei a trabalhar na contabilidade. Então eu comecei a trabalhar na contabilidade, o Rocha, nossa, me incentivou muito. Então naquela época eu já comecei a fazer o técnico de contabilidade. Então eu fiz o técnico de contabilidade e, obviamente, aquilo já entrou na veia, porque você já estava no meio. Não existe mais técnico, né, agora, né? De contabilidade, acho que isso. Aí eu comecei a trabalhar em contabilidade. Obviamente, comecei a pegar o gosto e tudo mais, fui fazer as ciências contábeis, mas quando eu entro em ciências contábeis, já que é no curso superior, depois que eu acabo o técnico e tudo mais, eu já tinha sido mordido por aquela, como que fala? Pelo bichinho. O bichinho das ciências contábeis. Então eu já estava ali. E aí eu começo de verdade a entrar de cabeça. Quando eu entro de cabeça, então você começa a ter muita, né? Imagina, estudar na universidade, vendo um monte de coisa diferente. Você vai crescendo e progredindo na empresa que você está aos poucos. Então eu comecei já a ter um panorama do que eu queria ser lá na frente. Eu nunca pensei em ter escritório, ter empresa, não. Eu pensava o seguinte, vou ser contador, até porque eu estudo ciências contábeis, eu trabalho com contabilidade, mas eu também sabia que eu ia fazer direito. Já fazendo a faculdade? Eu sabia que eu ia fazer. Então eu já tinha programado, eu vou fazer ciências contábeis, depois eu vou fazer direito. O que aconteceu? Eu tive um lapso de tempo aí de uns 8, 10 anos, de um para o outro, porque eu fiz o técnico, eu fiz ciências contábeis, depois eu fui fazer pós-graduação também, eu fiz controladoria.
Então eu fiz controladoria, fiz 2 anos. E fiz mais um de auditoria. Sim. Eu pensava em ser auditor, inclusive da Receita Federal, tá? Aí tem um detalhe aí também de um concurso de 92, mas não vou esticar agora não, para não tomar o tempo. Então eu já sabia que eu entrei de cabeça, eu mergulhei na contabilidade, mas eu também queria ser advogado. Mas, obviamente, como eu tinha esse pequeno sonho de trabalhar como auditor na Receita Federal, que me dediquei para um concurso que aconteceu e tudo mais, mas também se eu entrasse, né, eu não poderia exercer nenhuma nem outra, né? Sim, nem contador, nem advogado, né? Sim. Mas tá bem, que foi por outros caminhos. Então, isso tudo foi acontecendo, a questão da formação de contador e depois de advogado. Com isso, você começa... eu sou inquieto por natureza, né? Não precisa nem falar, né? Eu sou inquieto por natureza. Então, eu sempre estou bolando coisas novas. Então, sempre foi assim. Então, lá atrás, eu já estava pensando, bom, eu estou aqui, eu vou desempenhar isso, mas como que eu quero estar daqui 2 anos, daqui 3 anos? Eu já fazia planejamento estratégico sem saber que era isso. Para mim. Então eu pensava assim, o que eu quero ser daqui 2, 3 anos? Como que eu vou querer estar? Então eu falava assim, para mim atingir tal nível, o que eu preciso? Estudando, fazendo o quê? E me aprimorando como? E trabalhando, pegando experiência e tudo mais. Então, isso foi acontecendo na parte acadêmica. Aí, também, como eu falei para vocês, que o mundo se apresenta e traz para a gente coisas que você fala assim, é desse jeito, vou seguir aqui. Também aconteceu na parte quando eu já me formo como contador, estava numa empresa, e aí eu resolvo, do nada, entre aspas, de várias situações que convergiram para isso, eu resolvo falar o seguinte, não, eu quero sair agora dessa empresa. Aliás, eu vou pedir só um ponto, aproveitando o gancho, e vou complementar já, porque as próximas perguntas ela vai gerar em torno também da questão do empreendedorismo. O que levou realmente você a empreender? Se você teve incentivo de quem? Se tem um empreendedor na família? Se tinha alguém como modelo, né, para que você pudesse empreender? Como que surgiu a questão do empreender, né, de você empreender, sair de uma estabilidade, né, porque eu ter um emprego com salário gera uma segurança, né, e empreender? O que te levou, de que forma, com que base, quem serviu de inspiração? Eu vou primeiro fazer uma resposta de uma forma um pouquinho brincando só, mas é verdadeira, apesar da brincadeira. Uma brincadeirinha com fundinho de verdade. Sim. Eu não sei, só sei que foi assim. Tá. Aconteceu. Em 90, como num passe de mágica, de 90 em 90 entra o ano. Eu entro o ano de 90, eu caso, me formo e peço as contas. Nossa! Então mudou tudo. Então vamos lá. E mudança Tava bem na mudança tava bem empregado, Estava muito bem empregado. E decidiu... Em 90... Já formado direito. Não. Não. Eu tinha me formado como contador. Então, em 90, eu entro em 90 casado, formado e peço as contas da empresa. Alberto, mas você pediu as contas, você tinha um emprego, uma estabilidade, tal. Mas eu nunca tinha pensado em abrir um escritório nem nada. Eu fiz um balanço da minha vida, das minhas coisas, apesar que muito novo ainda, eu estava com 25 anos. E eu falei o seguinte, eu vou abrir um escritório. Eu não sabia nem o que era o escritório, como que era, nem nada. Eu trabalhava em empresa. Todo mundo me chamou de louco, inclusive o Egídio, que era meu chefe na época na Atos. Não queria perder o funcionário, certo, né? Mas eu falo até hoje, eu falei num podcast da Escrital. Eu pedi as contas na empresa em janeiro de 90, me liberaram em junho de 90. Por isso que a Escrital começou dia 1º de julho. Ele me segurou até junho lá. Sim. Foi por isso. Mas aí, abriu o escritório? Sim, eu não sabia o que era o escritório. Eu fui também atrás de pessoas que me ajudaram muito para saber o que era o escritório de contabilidade, para que eu pudesse começar um escritório do zero.
Eu não tinha cliente, eu não tinha indicação, eu não tinha receita e não sabia trabalhar com escritório de contabilidade, porque é totalmente diferente. E uma casa para sustentar. Então, exatamente. Sim, exatamente. Né? Porque você estava casado. Exatamente. Mas isso foram um conjunto de coisas que aconteceram. Então, eu dei uma virada completa, porque eu precisava dessa guinada, de uma forma ou de outra. E aí, assim como vocês perguntaram da parte acadêmica, que as coisas vão acontecendo, você vai se desenvolvendo e vai fazendo, assim também aconteceu na parte de empresa, onde eu começo um escritório, eu não tinha planejado aquilo de uma forma, mas eu entrei, mas eu não entro nada para blefar. E nem tão pouco eu sabia que eu tinha que depender daquilo lá. Então eu vou buscar todos os recursos que eu preciso para poder fazer aquilo. E aí quando vocês falam de empreendedor, aí foi quando eu começo a contabilidade, naquele ano de 90, quando eu começo o escritório, que eu começo lá gatinhando mesmo, né? E aí que eu vou aprender, que eu vejo uma coisa que eu aprendo até hoje, e que eu procuro muito passar para vocês, que quando eu fiz o melhor curso da minha vida, que foi o curso de vendedor. O curso foi a vida. Foi a necessidade de falar o seguinte, espera um pouquinho, se eu não souber vender, como que eu vou fazer? Eu vou sobreviver disso aqui. Então você tem que saber conquistar o cliente, ter conteúdo para oferecer, você tem que estar disponível, você tem que ser o famoso bombril, contador já é isso, mas literalmente você tem que ser. Para quê? Para você poder ser útil, para você poder ter um diferencial. E então, essas características, e juntamente com esse curso da vida que foi de vendedor, que eu falo, o que é o vendedor, o vender, que a gente aprende com a vida, não é você chegar com alguém e precisar ficar oferecendo, então, não sei o que lá, o valor é isso, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Não. Vender é a simpatia. Vender é você ser correto e honesto com alguém, poder oferecer alguma coisa, entregar. Eu já tive, no meu começo, trabalhos que eu peguei para fazer que eu não tinha conhecimento nenhum. Eu pagava alguém, tudo que eu ganhava, mas eu entregava o trabalho, ficava sem nada. Mas eu, lógico... porque daí você aprendia para não, fazer eu tinha que aprender para poder depois cobrar e fazer outros. Mas então, você aprende a ter uma coisa chamada confiança. E aí, com isso, você começa a realmente pensar mais, pensar grande, pensar em outras coisas. Então, aí vai acontecendo. Então, eu sempre pensei no cliente, desde a época que eu comecei a contabilidade, em 90, desde o primeiro cliente, a cativar muito o cliente. Aquilo que vocês veem hoje, que é a marca nossa, e que vocês desempenham muito bem, de trazer o cliente, fidelizar o cliente, e dar para o cliente o nosso melhor, né? Mesmo como advogado, vocês veem como a gente atua com o cliente, mas por quê? Porque isso aí eu aprendi lá atrás e isso faz todinha a diferença. Faz, exatamente. Né? De carregar o cliente no colo. Né? Não é apenas ser mais um. Não é só entregar, né? Não é só entregar. Mas é exatamente. o atendimento, né? Isso, é você exato. se preocupar com aquela necessidade, né? Exatamente. Então, E além, né? Eu acho que no escritório a gente acaba indo muitas vezes além do que foi solicitado, e a gente busca de alguma forma ajudar o cliente a se desenvolver, a ter uma outra visão em relação ao próprio negócio dele. E essa visão realmente você sempre nos disse que o cliente sempre em primeiro lugar. E nunca nos atermos somente no que ele pediu. Sempre procurar e ter uma visão além do todo. Sempre entregar algo mais. Algo mais. Sim. Sempre entregar algo mais. Carrega o cliente no colo. Por quê? Sim. Porque é muito importante e é maravilhoso prospectar um novo cliente.
Mas melhor que prospectar um novo cliente é manter o cliente que você tem. Sim, com certeza. É Para o isso, diferencial. exatamente. A sua forma de ser, de atuar, de se dar para o cliente, está sempre disponível, ter qualidade, competência, como nós fazemos e entregamos, isso é o grande diferencial. E aí, para completar a resposta, ao empreendedorismo. Como então? Então, uma coisa foi puxando a outra. Então, eu sempre comecei a ver o potencial de um cliente, o que eu fazia para ele, qual era a minha importância, o que eu podia agregar mais para ele. Né? Se fosse uma mercadoria que não é serviço, qual que é o meu ticket médio? O que eu posso colocar mais aqui para vender para ele? Eu tinha contabilidade. Opa! Então eu posso ter o direito também. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais. Por isso, depois do ticket médio apareceu a imobiliária. Né? E aí temos mais um braço, que é de M&A, que não falamos aqui. M&A, né, compra e venda de empresas, que fazemos parte de um consórcio com pessoas amigas, grandes profissionais, que é o AR Partners, que também. Então a gente vai vendo as oportunidades de fazer o quê? Um full service. Para que o cliente tenha, num local que ele confia, que ele já está conosco faz tempo, opa, para um pouquinho, eu preciso essa opção, esse braço, eu preciso disso aqui. Temos. Nós não somos aquele que bate o escanteio e cabeceia. Não. Nós temos camisa 10 em todas as posições. Aqui. Alberto, mas eu fiquei com uma dúvida. Pode perguntar. Nessa época, em 90, quando você decide... Como que surgiu essa ideia? Porque tem que ter muita coragem para você sair de um lugar em que você está estabilizado, que você está bem, para você empreender. Como que surgiu essa coragem, essa ideia? Alguém te inspirou? Como que foi? Não. Ou você mesmo? Primeiramente, minha inspiração sempre é divina, né? Deus. Sim. Mas assim, nesse sentido, não. Porque quando eu estava, antes mesmo de 90, quando eu estava na empresa e fazendo muito bem a minha função, sempre desempenhei bem, modéstia à parte, mas, por exemplo, eu buscava uma outra alternativa. A empresa, tudo que ela podia me dar de oportunidade, eu cheguei no topo onde eu podia. Para crescer mais dali, eu tinha... Só se você abrisse a sua mesmo. Não vou nem dizer abrir a minha, mas, por exemplo, onde eu estava, eu não tinha como, a curto, médio prazo, alcançar algo maior. Sim. Mas você fala assim, nossa, Alberto, mas você sempre foi, com a palavra correta, de buscar mais... ambicioso. Mas a minha ambição... No bom sentido. No bom sentido. É. Então, eu nunca me preocupei com ninguém, e muito pelo contrário. Só que eu falava assim, o que eu posso fazer melhor para que eu possa ganhar mais e crescer? Ali estava bom, mas eu não podia fazer isso mais. Então, eu criei alternativas mais, para você ter a ideia, antes de 90, muita gente me conhecia, sabe como? Eu era conhecido como Alberto das Roupas. Eu vendia muita roupa. Olha que legal. Porque eu trabalhava com uma pessoa de confecção, que virou um grande amigo, e comecei a dar assessoria para ele, na parte contábil que eu conhecia, fiscal, financeira, e ele me pagava. Aí comecei a ver que ele tinha uma confecção, eu comecei a ver que as roupas dele eram boas. Falei, não me paga com dinheiro, não, me paga com roupa. Olha. Aí eu pegava a roupa dele e revendia. Olha a visão empreendedora. A visão empreendedora nata. Cheguei a ter, na empresa na época, antes de 90, aqui meu salário da empresa, eu tinha um outro salário só com as roupas, porque eu corria. Então eu tinha as famosas sacoleiras, eu levava as roupas para as mulheres venderem. Então eu tinha muito, eu vendia muita roupa. Eu era muito conhecido. Muito, e roupas boas, hein? Só feminina, viu? Olha aí, ó. Por isso que eu falo assim, no mundo feminino de moda, eu já trabalhei. Bom, e com isso, eu sempre, essa ambição positiva, eu busquei mais. Mas, Vanessa, eu nunca tive assim, essa inspiração para falar o seguinte, não, agora eu quero abrir um escritório, eu vou sair por causa disso. Não, é que em 90, quando eu entro no ano de 90, fora ser um ano que entrou um tal de Collor, não tem nada a ver com a minha história, tá? Tá. Que teve todo mundo teve aí seu dinheiro, As poupanças a sua poupança, congeladas. Congeladas.
Só para alguém, quem está ouvindo e é mais novo e vai saber o que aconteceu, mas nada a ver comigo não. Porque 10% de zero é zero. Então, não foi comigo. Mas eu usei muito isso a meu favor. É lógico. A meu favor. Bom, eu tive em 90 uma série de mudanças na minha vida que fizeram com que eu fizesse uma reflexão e eu queria mudar o meu rumo. Então, eu falei, eu vou mudar o meu rumo. Então, eu falei, eu vou abrir um escritório, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Eu estava com tudo novo. Como eu te falei, eu entro em 90 formado, uma situação nova que eu me casei, uma série de coisas aconteceu. Então, eu precisava me reinventar, mas por N motivos. E aí sim eu fui me achando na minha parte de como empreendedorismo, e aí sim eu fui vendo que o que eu tinha que fazer, que eu tenho que fazer até hoje, para as coisas acontecerem e dar certo. Mas essa mudança foi um conjunto de fatores que aconteceram na minha vida. Lá. E alguém te inspirou ou não? A sua inspiração sempre foi Deus? Ou teve algum modelo, Primeiramente, obviamente, sempre Deus. Mas vocês querem saber o que sempre me inspirou? Então, por exemplo, sempre pessoas, obviamente, não só bem-sucedidas, mas pessoas que se comunicam bem, sempre me inspiraram. Então, não precisa nem falar de um Silvio Santos. Né? Não precisa nem falar. Com certeza. Sempre. Mas, tanto que eu fui fazer muito curso de oratória. Por quê? Não só para aprimorar, porque eu gosto. Então, eu acho bacana isso. Então, eu falava, eu preciso ser melhor para quando eu estou com o cliente. Eu preciso fazer com que o cliente se encante com aquilo que eu vou falar para ele. Eu preciso deixar uma situação de uma reunião, as pessoas encantadas. Mas não de forma vaga. Não, é porque ali a pessoa que esteve comigo, ela saiu melhor do que quando ela entrou. Então, essas pessoas que têm isso, até hoje eu me inspiro. Sempre. Então, é isso que eu busquei sempre. A poder agregar, é o meu trabalho, eu preciso, através disso, sobreviver, mas eu me encanto. Por isso que eu gosto de falar, também falar, né? Gosto de fazer palestra, gosto de fazer seminário, gosto de reuniões com clientes, vocês sabem muito bem. Sim. Principalmente vender. Sim. Então, isso eu gosto bastante. Por quê? Porque é uma coisa que me encanta de poder mostrar e dar o melhor caminho de uma situação para alguém. Com aquilo que nós temos de melhor. Ajudar na solução, né? Exatamente. Isso. Bem legal. E aí, então, disso começou a contabilidade, aí você começou, entrou no direito, começou a fazer direito, e aí, como que foi então? Agora eu vou abrir um escritório de advocacia. Na realidade, antes de se formar, eu já abri. Eu acredito. Antes de se formar, eu já abri. Por quê? Quando eu já estava com quase 10 anos da contabilidade, então eu sempre vi muitas oportunidades com meus clientes e por aí afora. E muitos clientes, muitas pessoas que não me conheciam, pensavam que eu era advogado. Olha que engraçado. É que lida com a lei, é o perfil também. Não, mas pensavam que eu era advogado. Falava, não, precisava de alguma coisa. Falava, não, eu ia buscar um parceiro. Nossa querida, até hoje, parceira, irmã doutora Neuza, lá de trás, sim. Uma das primeiras. Então, eu sempre busquei. Então, eu falava, não sou advogado, não. Mas, um detalhe importante, eu não passava o caso apenas para aquele parceiro. Eu ia lá, eu queria entender o que estava acontecendo, como que se resolvia aquilo. Eu ia até com o advogado no fórum, só para ir com ele. Acompanhar. Só acompanhar. Perto, né? Eu queria saber, primeiro que aquilo me realizava, eu ficava realizado de ver, nossa, olha que bacana, o que ele faz, olha só a questão de resolver um problema para uma pessoa, seja lá trabalhista, civil, tributário. Então, e quando aquela pessoa que eu indiquei resolvia para o meu cliente, eu vibrava. Fazer a justiça é uma Isso. coisa... E aí, o que acontece? Então eu já sabia, eu tinha aquilo que ia acontecer. Então, quando eu me formei, eu já estava com o escritório de advocacia fazia 1 ano. Não, o escritório como fala? Oficial, né? Sim. Apenas uma sala. Aí eu tinha advogados parceiros que trabalhavam lá. Começamos ali antes de eu estar formado, mas eu não era advogado, óbvio. Então eu não desempenhava.
Mas eu tinha lá os advogados que eu fazia parceria, que não tinha Você indicava os uma clientes. estrutura, que foi na Berrine quando eu comecei lá. Então ali eu adquiri aquela sala, era uma sala bonita, pronta já. E aí eu começo ali, antes de se formar, com advogados parceiros. Aí eu me formo, obviamente, aí transforma na advocacia, na Oliveira Advogados. Na Oliveira Advogados. E aí, na Oliveira Advogados, o Roberto, né, também Seu sócio colega nosso, de faculdade. amigo de longa data, veio comigo porque ele trabalhava meio período, não sei se era na Procuradoria, não na Paulista. Eu trago ele comigo meio período, porque tinha só o Roberto meio período e uma secretária. Aí passa alguns poucos advogados ali conosco, e aí, com a graça de Deus, aparece uma Lourdes na minha Lourdes. vida. Aê! A Santa Lourdes. Era um pouquinho, mais uma, né? Porque a minha mãe, que também me criou por parte do Uriel, ela também Lourdes. Lourdes. Exatamente. Mas Dona a Lourdes. energia, assim, atrai as coisas boas, Aí né? aparece uma Lourdes na minha vida. Quer dizer, um pouquinho também, não só falar de uma Lourdes, mas também de uma outra pessoa querida, competente, uma grande advogada hoje conosco, que é a Bia. Bia, sim. Então tá lá a Bia chega um pouquinho, não sei quanto tempo da Lourdes, acho que são meses. E depois quis o destino que nós cruzássemos o caminho, tanto eu quanto a Lourdes, que foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque a Lourdes, uma grande advogada, trabalhista, que depois foi para a área de família, se tornou também uma referência, mas ela tinha algo que o escritório não tinha nada. Nenhum procedimento. Organização. Zero. Zero. Nada. Eu vou contar coisa que ela conta sempre. Roberto e Roberto Que juntos. ela conta sempre. Roberto e Roberto. É, com certeza. Mas eu não tenho culpa, eu vendia. Culpa do Roberto, então, né? Fazendo é comigo, né? Eu tenho que vender. Né? Agora, ela fala até hoje. Primeira vez que ela falou pra Bia, lá, cadê a pasta de não sei o quê? A Bia falou, não tem pasta. Vocês não têm não tem. Ela falou, o quê? A Lourdes foi o plano de negócio da advocacia. É, exatamente. Eu quase fui embora. Ela falou, conta você, não tem isso. Porque na verdade eu cheguei no escritório, né? Para começar, não tinha nem computador, nem mesa para mim. Então, imagina a organização, né? Sim. Então, eu já achei aquilo meio estranho, né? E falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Não tem lugar para me sentar, não tem o computador. Aí, eu revezava com a doutora, na época a doutora Paula, o Roberto, a gente revezava. E... eu muito organizada, eu não consigo trabalhar. Para mim organizar minhas ideias, eu tenho que organizar a documentação. Eu tenho que organizar a pasta. E aí cheguei na Beatriz e falei, Bia, por favor, me mostra os arquivos dos processos e eu quero também a relação dos processos. Ela, não, a gente não tem. Eu falei, como assim? Não tem? Ela, não tem. Olha, eu acho melhor você ir lá na doutora Neuza, porque ela que ajuda a gente aqui, pergunta pra ela. Ah, meu Deus. Bom, você imagina. Foi bem assim. Não tinha organização, não tinha processo, não tinha procedimento. Tudo. Ela que implantou. Tudo. Então a Bia está desde o começo. E por quê? Porque nós estávamos assim, iniciando, cada um fazendo o seu papel, mas não tinha o know-how dela, que já tinha passado por um escritório, inclusive grande, e sindicato, que ela trabalhou muito, e uma série de experiências que ela já falou, opa, pera um pouquinho, sabe quando você chega numa casa bagunçada? E a nossa nem era bagunçada, porque não tinha nem bagunça, porque não tinha arrumado. Então, ela começou a colocar as coisas como tinha que fazer. E aí começou. Tudo do nada. E aí, assim, ó, eu vou falar para vocês uma coisa. É que eu vendia, meu papel é outro. Eu sou relações públicas. É isso aí. Porque, assim, ó, eu não quero nem imaginar o que passaram na mão dela. É verdade. E até pegando esse gancho também, hoje você consegue fazer um paralelo das dificuldades que você teve lá atrás, do início, não só na contabilidade, na advocacia, né?
E hoje, com as oportunidades, onde você vê oportunidade que talvez você não tivesse visto naquela época, você consegue traçar um paralelo de dificuldades que você teve lá atrás, que hoje você, talvez, com certeza, com a experiência, claro, teria uma outra forma de lidar? E onde hoje você enxerga oportunidades? Como você enxerga? O que você verifica que você fala assim, nossa, ali pode ser uma oportunidade? Então, antes de falar da oportunidade, é importante colocar os pingos nos is. Por que eu enxergo oportunidades e por que eu busco e por que eu almejo as oportunidades? Porque, assim como eu falei que uma das minhas maiores virtudes é ser observador, uma outra grande virtude que eu tenho, modéstia à parte, é saber escolher as pessoas para estarem ao meu lado. Então, se eu não tivesse um Egídio, Sim. eu não poderia desempenhar e fazer aquilo que eu faço e o que eu fiz e que eu vou fazer mais. Depois chega um Márcio para completar, para dar mais corpo ainda para uma escritório contabilidade, assim como todo o corpo dos funcionários, dos colaboradores que estão lá e que faz toda a diferença. Mas se eu não tenho um Egídio, eu não posso vislumbrar nada que eu pensei em fazer. Assim como na advocacia, que brincando agora há pouco, foi do Roberto no começo, de você, da Lourdes. E o Egídio foi seu chefe que falou para você não montar o escritório e depois ele foi... Não, ele não falou para mim não montar. Não, assim, Ele não queria que você saísse. Exatamente. Assim como a empresa na época me segurou bastante. E aí ele foi com você depois. Depois de... Mas comecei, eu já falo essa parte, só para não perder o fio da meada. Então eu escolhi as pessoas que eu vejo que pensam como eu, querem crescer. Aí eu falo assim, eu vou criar oportunidade, agora cada um aproveita a sua, como vocês mesmos sabem. Porque a gente traz para estar conosco como sócios, pessoas que fazem a diferença. Não pode ser qualquer um. Nós não colocamos na advocacia pessoas como sócios para que você não tenha um encargo trabalhista. Não. Se a pessoa não tem esse perfil, ela é um funcionário. Vocês sabem muito bem. Sim. Vem para a sociedade se a pessoa disser ao que veio. Aqui, olha outros. Não é, Lourdes? Com certeza. A Lourdes vai nem falar porque era comigo que começou a fazer tudo isso. Sim. Então, o grande tchan desse negócio é eu saber escolher as pessoas competentes que estão ao meu lado. Vanessa, vamos fazer assim, ó. Então, vamos falar, uma delas, que está comigo faz tempo também, doutora Kátia. Sim, que está na Golden, mas ela começou no escritório. E é um dos pilares como todos nós temos na advocacia. Sim. Então eu falo assim, ó, o meu maior trunfo é ter as pessoas que fazem diferença. Vamos lá. Então eu falei da advocacia de vocês, da doutora Kátia, do doutor Roberto, da Bia, da Marina que chegou, minha filha, que está lá já advogada há alguns anos, de outros que chegaram. Aí eu falei da escritório, do Egídio, do Márcio, comentei, faz parte da advocacia, o Roberto, mas aí o Roberto tem um braço na imobiliária, onde nós conseguimos também trazer uma pessoa que está fazendo um grande trabalho, que é o Marcelo. Então, é isso que eu falo assim, ó, eu vou dando estrutura e montando para as coisas acontecerem. Então, a minha filosofia é eu abrir oportunidades que um dia eu não tive, por isso que eu abri escritório, que se alguém um dia me desse a oportunidade, igual eu dei para vocês todos, eu não teria aberto no escritório. Como assim? Ô, rapaz, vem para cá, vem trabalhar aqui, mas você não vai ter só salário. O que você fizer e for bom assim, você vai ter participação. Eu não teria aberto. Sim, então, essa é a filosofia que eu quis fazer para trazer pessoas como vocês. Sim. Opa, peraí, a Lourdes não vale, porque a Lourdes começou comigo lá de trás, e assim, ó, nós começamos, primeiro arrumando a bagunça que ela já sabe. Mas essa filosofia, eu não quero que quem tenha qualidade e que chegou perto de mim, eu não posso perder. Você não precisa abrir um escritório. Vem aqui é seu escritório. Aqui é teu escritório. E aqui você vai fazer por você, pelo escritório, para mim e por todos.
Você vai crescer aqui, então, ou seja, Sim, essa é a exatamente. filosofia. E aí, com isso, eu vou enxergando oportunidades. Oportunidades como? Na parte jurídica, na parte contábil, na imobiliária, que é a mais nova, a empresa de M&A, e vai aparecer para nós muito mais oportunidades. Sim, com Com certeza. Porque nossa profissão é muito dinâmica, o mundo está verdade. mudando muito e vai aparecer muito mais. E eu queria, às vezes, até acelerar um pouquinho mesmo, mas não consigo, sabe? Então, teremos mais coisas. Com certeza. Só aproveitando agora, meninas, vamos fazer as duas últimas perguntas. Sim. Eu vou deixar esse privilégio para vocês, a Vanessa, depois a Carol, para daqui a pouquinho a gente encerrar o nosso podcast. Olha, eu queria só dizer que o que você está dizendo é a verdade, porque foi a primeira coisa que você me disse quando nós nos conhecemos. Do quê? Que você falou, se você tiver o perfil e você vestir a camisa do escritório, você vai se tornar sócio, porque eu quero pessoas comprometidas. E você cumpriu a sua promessa mesmo, como eu também cumpri a minha, lógico, né? Mas você cumpriu, então é verdade, é inspirador a forma como você pensa, ainda mais nesse ambiente da advocacia que é tão competitivo. Mas eu gostaria de saber quais são suas metas para o ano que vem, já que nós estamos aí chegando no finalzinho do ano. O que você pensa para o ano que vem? Como que, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, o que você espera para o ano que vem, para todos nós? Primeiro, muito trabalho. Amém, Com amém, certeza. amém, amém, Nós amém. também, Muito trabalho. Nós também Não. esperamos. Então, nós que queremos muito trabalho, mas eu penso muito o seguinte. Eu sempre falo que eu não quero ser grande. Quero estar sempre crescendo. Sim. Sim. Perfeito, Verdade, perfeito. Cada ano tem que ser melhor Que o que ano o ano anterior. anterior. Sim. Esse é o objetivo sempre. Sim. Em todos os sentidos, pessoal. Com mais trabalhos, mas com qualidade de vida. Não para mim apenas, para todos. Sim. Ah, você falou assim na parte pessoal. Quero trabalhar menos, porém melhor. Sim. É isso que eu Ser penso. mais eficiente ainda. Isso. Menos, porém melhor. Sim. Eu quero dar vazão às minhas ideias, que não são poucas. Nós sabemos Nós sabemos disso. e adoramos também. Tem muitas ideias. Muitas. E colocar em prática. Sim. Algumas já estão acontecendo, né? E vão acontecer outras. Olha o M&A, olha outras coisas. A imobiliária tem muito que crescer. Nós temos um espaço a buscar no nosso cenário empresarial, tanto a escritório contabilidade como a nossa própria advocacia. Nós somos pessoas que temos um conteúdo muito grande. Todos nós, todas as empresas, fazemos a diferença com os clientes. Então, nós não temos por que ter medo de nada e, principalmente, pensar pequeno. Sim. Sim. Tem um dia eu vi uma frase que assim, ó, pensar pequeno e pensar grande dá o Mesmo trabalho. Mesmo Então, trabalho. por que pensar É isso pequeno? aí. Né? É Por isso que aí. pensar pequeno, né? É isso aí. Então, esse é o objetivo. Crescer com segurança. Crescer sem perder a qualidade. Sim. Crescer mantendo o controle daquilo que é fundamental para qualquer empresa, no caso nosso, como serviços e advocacia. A qualidade no atendimento ao cliente. Nós não primamos pela quantidade, e sim, pela qualidade. Então, é isso o nosso é o lema. nosso DNA. Nosso lema. É isso aí. Então, com certeza. quero sim, cada hora mais. Queremos crescer. Crescer com segurança e com qualidade de vida para todos. Para que todos, não tire 30 dias de férias, tira 40, 45. Estejam bem, é verdade mesmo. Vocês sabem como que eu penso. Sim. Sim. Né? Então, essa é a grande verdade. E, doutor Alberto, o que você diria para uma pessoa que, como você lá atrás, né, ou recém-formado, o que é empreender? Qual conselho você daria? Antes de falar para alguém o que é empreender, de vez em quando eu encontro algumas pessoas por aí pela vida, ou em vários lugares, e pessoas humildes, pessoa que às vezes está catando lixo, pessoas que é bem humilde. Eu tenho a oportunidade de conversar com essas pessoas e eu falo assim para elas, mas com o maior prazer. Elas vê o Alberto, vê uma pessoa bem vestida, dizem as pessoas que eu aparento ser uma pessoa de
não sei o quê, né? Você aparenta ser assim. Eu não gosto de ficar falando essas coisas porque eu falo, bom, ótimo que pensam assim, mas eu tenho o meu eu eu tenho o meu equilíbrio interno. Mas as pessoas falam, então eu falo para muita gente quando eu encontro a humildade, essas pessoas humildes. Eu um dia fui você. A pessoa olha assim, o que esse cara está falando? Aí eu falo um pouquinho só para a pessoa. Falo assim, ó, você pode fazer isso, você faz, muito bem feito, e parabéns. Mas você pode sair disso se você quiser. Por quê? Porque um dia eu fui você. É possível, né? Isso. Em várias situações. Desde um cara levando um banheiro na academia que eu trabalho, que eu frequento, como um cara que pode estar limpando o chão ali, como qualquer lugar. Eu sempre falo, um dia eu fui você. Então, se você quiser... Aí é como? Eu falo, os bons caminhos, procura estudar, procura se dedicar, e o mais importante, aquela historinha da formiguinha, não deixa ninguém falar que você não consegue. Tenha seu foco. Muito legal. Nossa, que bonito que você falou agora, inspirador. Tinha mais uma pergunta. Tinha mais uma. Não, era Você fez essa com mais uma. Para empreender. Não. Sim, assim, o conselho que você daria que vai começar. Não, mas começar. assim, eu acho, se eu entendi bem, assim, dizendo assim, é possível, né? É possível. Você pode Não mudar desista, a sua né? realidade, Sim, né? é possível. Mas, de empreender, todo mundo pode, mas cada pessoa, cada um de nós tem um perfil. Tem um perfil. Pode ver que aquilo que vocês fazem com maestria, eu não faço, não só porque eu não tenho tempo, porque eu não me preparei para aquilo, mas também não gosto de fazer o que vocês fazem. Eu gosto de vender. Vocês gostam de vender, mas vocês vão fazer como eu faço. Porque vocês têm um outro perfil. Cada um tem um. Sim, Exato. Então eu falo exatamente. assim, ó, aproveita, foca naquilo que você faz bem, se dedica. Aquilo que falamos agora há pouco, que dá o mesmo trabalho pensar pequeno e pensar grande, pensa com humildade, porém tendo ambição de forma positiva em ser grande sem puxar o tapete de ninguém. De ninguém, exatamente. Esse é o melhor conselho que eu dou para qualquer pessoa. Se você for leal, você vai colher coisas boas. Com certeza. É isso aí. É isso. Perfeito. Doutor Alberto, nós não temos nem palavras para agradecer, porque é um exemplo, a sua vida é um exemplo para todos nós. As suas palavras são incentivadoras, que há pessoas boas no mundo ainda, né? Sim. Que Apesar do signo. que é possível, né? Que é possível conquistar nossos objetivos se nós lutarmos, né? Se nós tivermos toda essa garra que você demonstrou na sua história de vida hoje aqui, para que a gente pudesse se inspirar. Verdade. Então a gente agradece. Nós vamos encerrar o nosso podcast de hoje. Mas antes de encerrar, eu quero falar uma coisa, hein? Claro, com certeza, a palavra é sua. Tá, mas pode concluir. Pode colocar, porque a conclusão é para que vocês sigam as nossas redes sociais, onde vocês vão encontrar conteúdos como esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos hoje, como outros conteúdos jurídicos que com certeza vão auxiliá-los em alguma questão que vocês estejam necessitando obter conhecimento ou buscar informações. Legal. Querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né? Para mim, assim, é um privilégio, né? A doutora Lourdes me escolheu lá atrás e isso, né? Eu tenho uma gratidão pela profissional que a Vanessa é também, o doutor Alberto. Então, assim, estou muito feliz, estamos de mão dada, estamos juntos, hein, doutor? Tamo junto. Que bom, que bom. Sua história é inspiradora. A sua história, a história da doutora Lourdes, da Carol, nós somos todos batalhadores. E eu queria também só colocar uma coisa para finalizar. Ouvindo parte da sua história que eu não conhecia por inteiro, eu percebo porquê da valorização das mulheres. Porque o nosso escritório é um escritório em que mulheres e homens são vistos como iguais. Sim. E isso não é comum nos nossos dias. É verdade. Então, eu queria realmente te agradecer por isso e dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte da família AOL. Porque é isso que nós somos. Nós somos uma família. E tudo vem inspirado em você. Sim.
Você falou assim, não tem palavras, né? É verdade, não tem palavras, mas eu tenho uma palavra para pedir, uma palavra para comentar aqui. Então é o seguinte, foi muito bom estar com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vida profissional, pessoal e assim vai. Porém, esse podcast é quase uma série. Então esse aqui é o primeiro episódio. Justo, muito justo. Muito Dando justo. continuidade disso. Por quê? Sim. Tem muita coisa para se falar. Pra contar. Então, obviamente, Sim. é o primeiro. Com certeza foi muito bacana as perguntas de vocês. Vai ter muito mais coisa para a gente poder colocar aqui, compartilhar conhecimento, experiências e também ajudar pessoas. E também mostrar para muita gente que não conhece a história, como Sim, você mesmo falou de muita coisa que você não sabia, e compartilhando, ajudando pessoas, assim como eu me inspiro em muitas, se inspirarem naquilo que a gente pôde fazer alguma coisa de bom. Sim. Sim. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, aguarde o Maravilha. próximo episódio, hein? Tá bom? É isso aí, obrigada. Obrigada.